Bom, olá pessoal, boa tarde a todos. Né? Novamente eu estou aqui falando das atividades que eu passei para vocês. Então, eu passei essa atividade ontem tanto pelo notebook como pelo celular. No notebook não consegui gravar, porque eu acho que passou dos 15 minutos e não deu para gravar. Mas eu estou gravando, refazendo novamente a gravação pelo notebook, né, para colocar no YouTube. Então é a mesma coisa. Mas então veja bem, então retornando, né, às atividades, eu já passei, estou repassando novamente, é a mesma coisa. Só lembrando que além dessas atividades, eu peço para que vocês, depois de resolverem esses exercícios, colocarem na pasta para me entregarem, né? Vocês também vão lá no YouTube, ó, vocês vão no Google e peguem lá, coloquem pronunciamento do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 24/3. Lá tem uma gravação, um vídeo do pronunciamento do presidente e o tema é o coronavírus. Então, ele vai fazer uma apresentação lá, um pronunciamento em rede nacional e por rede social, é lógico, e vocês vão assistir a esse vídeo uma vez, duas vezes, três vezes que seja, mas para que vocês tenham uma opinião formada sobre aquele assunto que ele está falando. Então, vocês vão, quem conseguir publicar, colocar o seu comentário no próprio vídeo que eu estou postando agora, quem comentar fazer, por favor, assista e coloque o comentário no próprio WhatsApp do grupo. Mesma coisa, eu vou ver, visualizar e a gente vai poder comentar juntos aí, fazendo uma integração aluno, professor. Certo? Tudo bem? Entendido? Agora as atividades. Então, primeiro, eu tenho essa atividade, eu passei para vocês pelo WhatsApp, essa atividade aqui, que é a história em quadrinhos. Certo? Essa história em quadrinhos é do Menino Maluquinho. Todo mundo sabe da história do Menino Maluquinho, sabe quem é, né, o que ele faz, o que ele tem, quem que produziu o menino, quem que criou o Menino Maluquinho e assim por diante, né? Então tem uma historinha aqui no gênero textual, história em quadrinho. Então, sabem que é gênero textual, história em quadrinho. Então, essa história em quadrinho apresenta o quê? Apresenta a narrativa. É um texto narrativo. Onde que está contando a história? Nos próprios balõezinhos. Então, vocês têm lá 3 quadrinhos, sempre sabendo que no último quadrinho sempre vai ter uma situação engraçada, uma piada, uma situação de humor, certo? Mas também tem o quê? História, o enredo, o que aconteceu, tem os personagens, tem onde aconteceu, pode ter até quando aconteceu, pode ter não ter, pode ter, pode não ter, sempre, mas tem a maioria da estrutura da narrativa. Muito bem, tem umas perguntas para vocês responderem, sabendo que a história em quadrinhos é um gênero textual, e essas histórias em quadrinhos, elas são realizadas por meio de desenhos, textos dispostos sempre, na grande maioria, na horizontal. São histórias de estrutura básica da narrativa que tem o enredo, os personagens, assim como eu já falei, né? E apresentam outras características, como os diversos recursos gráficos. E, grave, as histórias em quadrinhos apresentam o quê? Recursos gráficos. Por exemplo, os balões. Os quadrinhos são recursos gráficos, né? Então, ele apresenta como recurso gráfico os balões. Esses balões está o quê? Contida o enredo, a história, certo? Que acontece em um determinado tempo e espaço. Esses balões podem ser contínuos, querem o quê? Normal. Os balões em linhas tracejadas, que sugerem o quê? Que o personagem está falando baixinho, sussurrando. Ou esses balões podem apresentar a forma de nuvem, que faz uma representação do quê? Do pensamento, da ideia do personagem. Ou pode ser
balões pontiagudos que mostram que o personagem está falando alto, gritando. Não se esqueça, também outra característica importante desse gênero textual é o quê? A presença das onomatopeias. Vou falar novamente. Onomatopeias. O que são onomatopeias? São a representação de sons. Por exemplo, cai um objeto no chão, cai um celular, ele faz splash, vamos supor, splash. Esse som que eu representei é a onomatopeia. Então, além daquela história em quadrinhos, também tem a historinha do Chico Bento, certo? Todos sabem quem é o Chico Bento, né? Gostaria até que vocês fizessem uma pesquisa quando que saiu essa historinha, é brasileira, o que é, do que se trata, quem criou. Seria até interessante vocês fazerem uma pesquisa dessa, né? E responderem aos 4 exercícios aqui. Deem um importante na pergunta 4, que ele fala assim: na cidade tinham muito lixo. Por causa de quê? Qual que era o porquê da presença do lixo na cidade? Então, você lembra lá, causa e consequência. Qual foi a causa? A fabricação, tendo bastante fabricação dos produtos alimentícios em lata. E o que acontecia com essas latas? As pessoas jogavam na rua. Então, causa e consequência. Tá? Então, depois dessa atividade vem a receita culinária. Cansei de falar para vocês, cansamos de estudar a receita culinária. Sabemos que a receita culinária, assim como a receita médica, sabe? Aqui também o manual de instrução, são todos, até a propaganda apresenta como característica o verbo no modo imperativo, ou mesmo no verbo no modo no infinitivo, que é o próprio. Se ele fala o verbo untar, então untar pode estar no modo do próprio verbo para infinitivo, tá? Então, voltando, a receita culinária é também um gênero textual que pretende o quê? Informar, orientar, fazer com que o paciente, o cozinheiro, que é a cozinheira, a dona de casa que está fazendo a receita, ela obtenha o produto, tá? Então, tem as características que vocês já sabem, né? Vocês receberam pelo WhatsApp, então respondam, depois coloquem tudo na pastinha ou no envelope que seja, mas desde que esteja organizado e identificado. Não esqueça de colocar a data e a identificação, porque se não tiver de quem que é, não sei. Eu também não vou procurar saber de quem é, tá? Por favor. Já estão na idade, né? Por favor. E por fim, o anúncio. Tá? Esse anúncio publicitário é uma propaganda, né? É uma propaganda que tem a função do quê? Incentivar alguém, o leitor ou o cliente, a comprar uma mercadoria. Então, ele vai persuadir o cliente, fazer com que esse cliente compre o produto. Então, ele está anunciando a sandália havaiana, certo? Então, vocês vão lá, sabe o que é o anúncio publicitário, tá? Então, aqui no anúncio publicitário está escrito assim: é um gênero textual que promove o produto ou o que é. Temos de 2 tipos. Ou ele vai fazer com que o cliente, ou a pessoa, ou o leitor adquira um produto, compre aquele produto, ou é uma propaganda, um anúncio publicitário, de forma o quê? De responsabilidade pública, que pretende o quê? Fazer com que as pessoas tomem orientação e sigam aquela orientação. Então, de utilidade pública. Então, pode ser para fazer com que a pessoa compre ou de utilidade pública, certo? Então, tem lá. Então, geralmente, esses dois, tanto um como outros 2 tipos de anúncios publicitários são publicados em jornais, em revistas, em outdoors, na rua, em cartazes na rua, na rádio, na internet, em jornais e assim por diante, tá? Então, todos já sabem a característica de um anúncio publicitário, sabe o que slogan vem lá em letra maiúscula, tá bem em cima, tá bonitinho lá, então você sabe o que é o slogan, você sabe o que é um anúncio, você sabe qual é o produto oferecido, se é de cunho de utilidade pública ou se está fazendo de cunho comercial, tudo bem. E no final você vai fazer uma propaganda também, anunciando um produto, quase uma propaganda do coronavírus, e coloque lá, certo? Legal.
Tudo bem, gente? Bem entendido? Então, por favor, façam isso que eu estou pedindo. Dá com o maior carinho. Não coloque perguntas evasivas, sim ou não. Não é o momento de vocês estarem respondendo coisas assim. Vocês já têm 13, 14 anos. Então, por favor, fazem o melhor que vocês puderem. Que eu tenho certeza que cada um aí tem muita capacidade. É só não ter preguiça. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada e tenha um bom final de semana. Beijo para todos.